que a gente tem que fazer isso, né? Olha só, tem que ser uma fração equivalente com o denominador igual a 80. O numerador será o valor procurado. Então é simples assim? Então tá. Se é simples assim, é só eu fazer isso? Muito bem. Não é só fazer isso, né? Tu tem que compreender o seguinte, ó. Tá? Tu tem um número de acertos, eu vou reservar aqui o número de acertos para o total de questões, certo? E quando tu pega o número de acertos para o total de questões, dá essa razão, 2 acertos a cada grupo de 5 questões, dá esta razão. Como tu tem o total de questões, ó, o número de acertos em relação a 80, 2/5 vai dar. Então existe um número que tu simplifica com 80, dá essa fração 2/5. Aqui parece que faz mais sentido, certo? 2 em relação a 80 é igual a 2/5. Como esse aqui é um valor reservado, olha só, o E é um valor reservado, tá? Eu tenho que pegar esse número que eu não sei aqui, dividir por 80 e obter 2/5. E eu obtenho 2/5. O que eu tenho que fazer para descobrir o E aqui? E eu inverto. Muito bem, ó. Equações, ó. Então, eu pego o resultado final, que era 2/5, para anular essa divisão por 80, eu multiplico por 80. Então, E igual a 2/5, não, vamos simplificar o 80 com o 5, dá 16. 2 vezes 16 é 32. Tá? Além disso, o que inicialmente eu falei para vocês? A razão é para cada 2 acertos, para cada 5 questões eu tenho 2 acertos. Né? Então, as 80 questões eu posso fazer em grupos de 5. É como se dissesse assim, ó, se eu organizasse assim, em cada folha eu tenho 5 questões, eu vou ter 16 folhas e ao todo dá 80 questões. Em cada folha eu acerto 2 questões. Se tenho 16 folhas, dá 32, foi o que a gente fez inicialmente, tá? Então, tá, tudo bem. Até é interessante ver essa técnica aqui que ele fala, né? Para calcularmos o número de testes, de questões, por exemplo, que o aluno acertou, devemos encontrar uma fração equivalente a 2/5, um denominador igual a 80. Por quê? Porque a gente sabe, né, que o total de acertos em relação os acertos em relação ao total dá 2/5. Então, como o total é 80, eu fiz grupos de 5, resolvem em forma de equações que tu já sabe. E daí tu fica estudando as duas coisas simultaneamente. E é importante, tá bem? Depois. Certo? Tempinho então para fazer questão de número 6. Vou ler a questão de número 6 com vocês. Camila e Fernanda estão no mesmo time de handball. Na última partida, o time marcou 12 gols, dos quais 6 foram da Camila, 4 da Fernanda. Elas juntas fizeram 10 gols, então juntas elas não fizeram o total de gols do time. E os demais de outras 2 jogadoras, eu espero que do mesmo time, né? Porque senão é gol contra. Tá? Então a gente sabe que as outras 2 jogadoras, com certeza cada uma fez um gol, porque só restaram 2 gols dos 12 gols. Como outras 2 jogadoras fizeram gols, cada uma fez uma, não tem outra possibilidade, né? Se restassem 3 gols, daí teria possibilidades para essas 2 jogadoras. Uma faz 2 e outra 1, o outro faz 1, uma faz 1 gol e outra faz 2. Não tem como fazer uma 0 e a outra 3, porque senão não são 2 jogadoras.
Tá? O item A, então, escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de gols, olha a ordem, o número de gols marcados por Camila e o número de gols marcados por Fernanda. Quer comparar a Camila, gols de Camila em relação aos gols de Fernanda. Mãos à obra. Pausa aí, a gente já vai corrigir. Corrigindo então o exercício 6. Bem simples, né? Eles colocam uma resolução ali, é claro, eles vão pedir daqui a pouco ali nos próximos itens. Mas vamos lá, escreva na forma de fração irredutível a fração entre o número de gols marcados por Camila, então gols de Camila e gols em relação a gols de Fernanda. Vamos lá, Camila e Fernanda estão no mesmo time de handebol, na última partida o time marcou 12 gols. 6 Camila, 4 Fernanda. Então, fração irredutível 6 em relação a 4, né? Camila para Fernanda, ó. Camila em relação a Fernanda. Esta é a ordem. Tá? Então, os gols de Camila, 6, de Fernanda, 4. Com certeza, né? Camila fez mais gols que Fernanda, aqui está escrito. Uma fez 6, outra 4. E agora a fração irredutível divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, que chega a 3 menos. É que nem a vaca mimosa e a mimada, ó. A Camila, ela fez uma vez e meia a quantidade de gols da Fernanda. E é verdade, ó. Pega uma vez o número de gols da Fernanda, 4. Qual é a metade de 4? 2. 4 mais a metade de 4, que é 2, dá 6. A Camila fez uma vez e meia, porque 3 meios é uma vez e meia. Camila fez uma vez e meia a quantidade de gols de Fernanda, na razão irredutível. Tá? E depois no item B. No item B diz o seguinte: escreva na forma decimal a razão entre o número de gols marcados por Fernanda e o total de gols do time. Opa, vamos lá, Fernanda e total de gols. Na forma decimal. Então tá. B. Na forma decimal. A razão entre o número de gols marcados por Fernanda, que foi 4, então Fernanda em relação ao total de gols. E o total de gols do time foi 12, é isso? Então, tá, na forma de número decimal, eu divido 4 sobre 12, mas de repente simplificar aqui vale a pena, ó. Divide por 4 em cima, 4 embaixo, 4, 2, mas olha só, 1/3, né? Como é que eu vou representar 1/3 em forma de fração de número decimal? Vamos lá, ó, 1 dividido por 3. Quantas vezes? 0, né? Passo para os décimos. 3 vezes. 9. Resta 1, passo para os centésimos. 3. Vai dar infinito? Então, foi? Porque restou 1, né? 10 menos 9 resta 1, certo? Essa segunda casa aqui é centésima, então esse 1/10 eu tenho que transformar em centésimo. 1/10 são 10 centésimos. Então, cada vez que eu desloco uma casa aqui, eu vou ter que ir acrescentando 0, porque são as transformações que eu estou fazendo. Então, em número decimal exato, vai dar 0,333 reticências. Tem que colocar os reticências aqui, tá? Porque senão não é a mesma coisa. Esse T veio daqui, ó. O Felipe está perguntando, de onde é que veio esse T? Veio daqui, ó. Aqui que eu usei para escrever o T. O T, ele é o total de gols, Felipe. Total de gols, tá? Mas tu entendeu
a Fernanda, né? Fernanda em relação ao total de gols. Mas de qualquer forma, tanto o F quanto o T vieram daqui. Mas da caneta. Isso aí. Eu queria abrir a caneta para saber de onde é que saem as letrinhas. É uma dúvida, né, cara? Como é que saem as letrinhas ali da caneta? Muito bem, 0,333 reticências. Terceira, perdão. Escreva na forma de porcentagem a razão entre o número de gols marcados por Camila. Camila marcou 6 gols. Felipe, Camila e de gols marcados por Fernanda. Tá, só um pouquinho. Escreva na forma decimal a razão entre o número de gols marcados por Fernanda. Não tem nada a ver com Camila. Não, tem a ver sim. Eu estou no item B, eu tenho que ir para o item C, está aqui embaixo. Eita, nós! Agora sim, estava travado ali. Escreva na forma de porcentagem a razão do número de gols marcados por Camila em relação ao total de gols. Ó. Esse C aqui representa a Camila e esse P aqui representa o total. Vamos lá. Camila, quantos gols marcou? 4? Sim. 6? Não. 4? 6? 4? 4? 6? 4? Camila marcou 6. Camila marcou 6. E o total de gols é quanto? 12, né? Eu quero em forma de porcentagem. Então, vamos simplificar isso aqui. Tá? Dá para dividir por 6 em cima, dá para dividir por 6 embaixo. Então, dá 1 em cima e 2 embaixo. Metade. Camila fez a metade dos gols. Eu posso dizer que é 50% ou encontrar uma fração centesimal. Multiplico por 50 embaixo, multiplico por 50 em cima. Porque no denominador, para transformar em porcentagem, eu vou obter uma fração com denominador 100. Então 2 eu multiplico por quanto para obter 100? Por 50. Entendeu? É uma forma, eu vou te mostrar outra forma. Ó, 1 vezes 50 dá 50 e 2 vezes 50, 100. Pronto, era isso que eu precisava. Ó. 50 por 100. Porque daí o denominador é 100. Tá? Outra forma de fazer é pegar o 6 e dividir por 12. Daí tu transforma em número decimal. E o número decimal só considera 2 casas decimais para ver o percentual, certo? Ó, eu vou colocar 12 cabe 0 vezes, e daí eu transformo em 60. 5 vezes 12 dá 60, resta 0. Eu dividi 60 por 12 aqui. Então 0,5 para transformar em fração em porcentagem, eu tenho que considerar. Não, fazer 50 dividido por 12? Por que 50 dividido por 12? É 6 dividido por 12, tá? Que é o número de gols da Camila em relação ao total de gols. 6 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe no 6? Nenhuma. 0 vezes. Bom, transforma em décimos. Porque tu puxou 60. É o que eu tô falando. É justamente o que eu tô falando. O ursinho tá do teu lado aí? Não? Vamos de novo então. Não, esse eu já mandei embora faz tempo. Manda embora esse ursinho. Não, ele já foi pra casa dele. Nem tá mais aqui. Nem tá aí, né? Ó, 6 dividido por 12. Meu Deus do céu, eu entendi. Entendeu? Tá. Era o ursinho, cara. Era o ursinho. Olha que era um ursinho assim. O ursinho estava de box aí do teu lado. Bom, olha só. Dá 0 vezes, então eu transformo em décimos, né? 5 vezes. 5 vezes 12 dá 60, resta 0. Dá 0,5. Para transformar um número decimal em percentual, eu preciso considerar 2 casas decimais.
certo? Aqui só tem uma casa decimal, então eu escrevo o 0,5 desta forma aqui, ó. Acrescento o zero, porque não tem outra casa decimal, certo? Acrescento o zero, então 0,5 é 0,50, e agora de 0,50, considerando duas casas decimais, 50%, ou seja, 50 sobre 100, tá? Que é justamente o que a gente fez aqui. Então, dá para dividir 6 por 12, dá para transformar numa fração centesimal e depois num percentual, dá para transformar num número decimal e depois numa em porcentagem. Sempre lembra, né? O número decimal para porcentagem, tu tem que considerar duas casas decimais. Dá para dividir 1 por 2 também, que tu vai chegar no mesmo 0,5, e daí tu faz com um número decimal, tu considera duas casas decimais para avaliar o percentual. Uma coisa que é interessante, e alguns exercícios vocês vão ter isso, por exemplo, ó, 1,25, tá? Se eu quiser transformar isso aqui, ó, em percentual, o que isso aqui representa percentualmente? De percentual, tu tem que considerar duas casas decimais, ou seja, considerar duas casas decimais é fazer dois deslocamentos para a direita. Então esse número 1,25 em percentual fica 125, a vírgula fica aqui, ó, tá? É considerar duas casas decimais, daí tu bota 125%. Daí tu assim, tá, mas professor, 100% que é o total para nós. O que significa 125%? 125% representa um aumento de 25% em relação a um valor original. Claro que tu não pode avaliar fazer uma avaliação de qualquer coisa, de um total, mais do que 100%, certo? 100% é o todo. Mas o que representa então 125%? Os 125% representa um acréscimo de 25% em relação ao valor original, o total, né? Geralmente, para pagar multa, né, tu tem esse tipo de percentual em cima de um valor original, que vai dar mais do que 100%. Então tá, fizemos o item C. Olha aqui, ó, exercício de número 7. Vou fazer com vocês. Vou apagar aqui. Não, é tranquilo, né? Tranquilaço. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Exercício de número 7. Rapidão aqui, né? Olha só, em uma cidade há 120 dentistas, um total de 240 mil habitantes. Qual é a razão do número de dentista para o número de habitantes? Aqui a razão faz todo um sentido, né? Porque se obtém esse coeficiente, essa razão, se obtém para ver se o número de dentistas, por exemplo, está atendendo toda a população, né? Se a razão for um número muito pequeno, de repente deve-se investir na cidade para que tenha uma razão maior. Então, esse coeficiente, a razão, essa comparação é importante para ver se uma região ela é muito bem atendida. Por exemplo, num bairro é importante a gente saber o número de mercados, por exemplo, que se tem, né? Para ver se toda a população do bairro ali vai ser bem atendida. Então, um número de estabelecimentos comerciais, tipo supermercado, em relação ao total o número de habitantes é importante, porque olha só, hoje, por exemplo, a gente vai ali no Zafari da Ipiranga, ali é um que
que eu vou bastante ali. 830 pessoas hoje tu pode colocar dentro da... É permitido colocar 830. Óbvio que tu consegue colocar mais... Há a possibilidade de tu colocar mais do que 830 pessoas, mas em função da pandemia, né, tu só pode colocar 830 pessoas, é o limite. Então, será que o Zafari da Ipiranga ali, ele está atendendo, por exemplo, bem a região, o bairro, entendeu? Então, digamos que tem o Bourbon ali, que é bem próximo, né? O Bourbon é bem próximo. Só tem 4 participantes, né, Felipe? Ainda bem que tu está contando aí, né, Felipe? Tá? Então, esse tipo de razão aqui ele é muito importante, assim, para a gente verificar se, por exemplo, uma população está muito bem atendida. Se um dentista, por exemplo, ele não vai ter uma superlotação que não... ou um posto de saúde assim que não consegue marcar, por exemplo, atendimento, né? Se bem que dentista em posto de saúde é bem complicado, mas 120 dentistas para um total de 240 mil habitantes. Qual é a razão do número de dentista? Quantos dentistas para o total de habitantes? Então tu tem 120 aqui, para o número total de habitantes, 240 mil. Divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo. Tá? Dá para dividir por 12 em cima, dá para dividir por 12 embaixo. Dividindo por 12, o 12 aqui dá 1. Dividindo 24, só o 20, é 24 mil, né? É 12 para 24 mil, né? Dá para dividir o 24 por 12, que dá 2, daí só repete os zeros aqui, 1, 2, 3. Um dentista para cada 2.000 habitantes. Esta é a razão. Bom, agora nós temos 1 minuto para terminar, então eu vou, para encerrar, eu vou pedir para que vocês terminem a página 10, certo? Só termina a página 10, que na aula que vem a gente vai entrar em proporção. Não esqueçam que amanhã, quarta-feira, até à noite, eu estou abrindo o formulário para vocês e daí eu vou entrar em contato pelo Clipe Escola e se der qualquer problema na quinta-feira eu falo com vocês, porque às vezes o Clipe Escola passou por alguns probleminhas ali, né, de informação, né? Então, até quarta-feira à noite eu não venho na escola, mas a quarta-feira à noite eu estou abrindo o formulário. Se vocês ficarem atentos ali pelo diário de classe, eu já coloco no diário de classe. Se não receberem no Clipe Escola, já pode receber pelo diário de classe e de matemática, né? Mas, de qualquer forma, quinta-feira eu venho e reafirmo para vocês, o formulário está aberto, vai ficar aberto até terça-feira do dia tal, e daí nós estamos combinados. Deixa eu dar um tchau aqui para o YouTube, muito obrigado pela presença, obrigado pelos 49 inscritos, mais um para 50, tá? Depois a gente aumenta mais. Tchau!